Olá, queridos amigos. Meu nome é Sofia Dorinskaya. Sou médica e diretora do Centro de Informação Médica. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o seguinte tema: será que realmente somos mais inteligentes do que as gerações anteriores? Porque, convenhamos, há uma sensação de que no mundo moderno tudo já é conhecido. A medicina é moderna. Ela consegue fazer coisas que nunca existiram antes na história da medicina no planeta. Nossos cientistas sabem coisas que ninguém jamais soube. E hoje, eu gostaria de refletir sobre esse tema. Será que realmente somos mais inteligentes do que as pessoas que viveram antes de nós? O que diferencia uma pessoa tola de uma inteligente? É uma diferença de qualidade? E o que é essa qualidade da mente? Essa qualidade da mente é a capacidade de ver identidade, semelhança e diferença. Agora eu vou demonstrar isso para vocês de uma forma muito simples. Talvez vocês saibam que na história da humanidade existiram vários tipos de publicações de livros. Todos sabem que existiam os rolos, ou seja, uma folha de papel ou uma folha de pergaminho. Ele simplesmente era enrolado assim, formando um rolo. Literalmente desenrolavam o rolo e o liam. Esse é o tipo de publicação chamado rolo. Os livros também eram escritos em folhas de palmeira. Era literalmente uma folha de palmeira assim. Havia conjuntos dessas folhas. Elas eram empilhadas, em cima e embaixo havia tampas protetoras de madeira. E por toda essa obra passava um cordão de seda com folga, para que fosse possível virar, folhear essas páginas de palmeira e ler o texto que estava escrito nelas. Outro tipo de publicação que surgiu quando as pessoas aprenderam a criar pergaminho e depois papel é o chamado códice. Agora estou mostrando para vocês livros que, pelo tipo de publicação, são absolutamente iguais. Esses livros, como tipo de publicação, são chamados de códices e eles são absolutamente idênticos. É a mesma coisa. Eles são absolutamente idênticos entre si. E isso se chama identidade. O que é semelhança? Este livro, História da Ordem Alfabética de Judith Flanders, descreve como surgiu o alfabeto, como surgiu a escrita, como os livros se espalharam pelo planeta e assim por diante. Este livro, pelo seu título, Documentologia, descreve os tipos de documentos, como criá-los, quais são as regras para sua impressão, armazenamento, em que um livro difere de um folheto e assim por diante. Este livro de Paul Atlee, Biblioteca, Bibliografia, Documentação, descreve o trabalho do bibliotecário, o trabalho com livros, bibliografia, como descrever livros, como manter livros de inventário. É, na verdade, um livro muito interessante. Para quem trabalha nessa área, eu recomendo muito. Os temas desses livros aos quais eles são dedicados. Esse tema é semelhante, concorda? É algo parecido. É um tema semelhante em relação a documentos, a escrita, a como as pessoas devem organizar seus livros, bibliotecas, ou seja, basicamente, o tema é semelhante. E isso é chamado de semelhança. Porque se estivermos próximos, por exemplo, eu tenho um livro e ao lado está Umberto Eco e Mirosa. Aliás, sim, o tema aqui também fala sobre livros. Mas não importa. Isso é ficção, aquilo não é ficção. Isso é um trabalho científico. Isso é um trabalho científico. Isso é de divulgação científica. Mas isso é tipo uma dissertação da pessoa. Ou seja, aqui o tema é semelhante. Se eu colocasse aqui ao lado, por exemplo, um manual de instruções de como usar uma cafeteira, e ele também fosse publicado como um livro, ou receitas, elas seriam publicadas como um código. Mas ela descreveria, sei lá, como fazer panquecas.
Então, esses livros definitivamente têm mais semelhança temática entre si do que um livro de culinária. Mas, repare, cada um desses livros é dedicado ao seu próprio tema. Aqui nas legendas da Polyatley não está escrito como surgiu o alfabeto. Legendas. E nos livros de documentação da Natália Kuchnarenko. Aqui não está escrito como os livros eram distribuídos, ou como devemos iniciar um livro de inventário, ou como preencher os cartões da biblioteca. Entende? São livros diferentes. Então, quanto mais precisamente a mente de uma pessoa vê identidade, semelhança e diferenças, mais inteligente essa pessoa se torna. Então, onde podemos encontrar? Onde está essa quintessência da mente? A quintessência dessas ideias que uma pessoa deve distinguir nos significados das palavras. E vamos olhar, por exemplo, para as palavras, como elas eram e como diferentes ideias eram descritas pelas palavras. Por exemplo, antes da Revolução, antes daquela mesma virada. Por exemplo, a palavra mir era escrita de duas formas diferentes. Mir, com um sinal duro no final e uma letra, e mir, com uma letra, um traço com um ponto e o sinal duro no final. E essas duas palavras mir eram escritas assim, com dois significados completamente diferentes. O primeiro mir é a ausência de guerra, o antônimo da palavra guerra, e o segundo mir é como o universo. E eu até vi no mundo moderno pessoas dizendo: olha, o Conde Tolstói escreveu o livro Guerra e Paz, mas agora a nossa paz é só em mi e er. Sim, e isso é muito interessante. E o Conde Tolstói, ele quis dizer paz como ausência de guerra ou como universo. Na verdade, o Conde Tolstói, se você olhar como a palavra mir era escrita antes da Revolução, ele entendia mir como ausência de guerra e não como universo. Vamos ver mais uma palavra que existia antes da Revolução, que era escrita de formas diferentes. A palavra est era usada no sentido de ser, existir como usamos agora. E havia uma palavra est derivada de comida, siat, que significa consumir alimento. E se ao ouvir eram duas palavras com o mesmo som, na escrita elas eram completamente diferentes. E as pessoas sabiam perfeitamente quando a palavra est era usada no sentido de ser, existir, e quando a palavra est era usada no sentido de se alimentar e comer. Das pessoas antes era muito mais rigoroso. O uso da linguagem era muito mais rigoroso. As pessoas distinguiam os significados das palavras. Portanto, o vocabulário automático daquelas pessoas que viveram antes de nós, era mais rico. Vamos lembrar que, ainda no início do século XX, existiam ginásios clássicos. O que é um ginásio clássico? Um ginásio clássico é uma escola onde se ensinava grego e latim. E veja, as pessoas que sabiam vários idiomas estrangeiros, elas morreram bem, por volta dos anos 80, nos anos 90 do século XX. E agora, uma pessoa que aprendeu inglês suficientemente bem é considerada um verdadeiro gênio. E se ela sabe vários idiomas? Se ela fala esses idiomas e ainda consegue traduzir, então ela parece uma raridade hoje em dia. É simplesmente um verdadeiro milagre. Mas antigamente, turmas inteiras se formavam assim. Turmas inteiras de pessoas assim. Havia pessoas que sabiam inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, português. Era normal saber 6 ou 7 idiomas depois de se formar no ginásio.
Isso era normal. Por quê? Por quê? Porque nos ginásios clássicos ensinavam latim e grego desde o início. E esses são os idiomas que são a base de todas as línguas europeias. Portanto, quando as crianças aprendiam a essência da língua, de onde ela veio, depois a segunda, terceira, quinta, sétima, 15ª, qualquer idioma que quisessem aprender, isso já era basicamente uma questão de técnica e, bem, de um certo empenho. Eu estive aqui há algum tempo, no museu local. Antes, essa casa pertencia a um barão ou a um conde, eu não sei. E agora lá funciona o arquivo do condado. E uma parte do cômodo está aberta para visitação pública. Por favor, você pode ir lá também. Lá do antigo dono, ainda estão as estantes de livros e eu fiquei simplesmente impressionada. Lá tem uma fileira de volumes. Dessa grossura são uns 12 volumes, provavelmente em latim. E lá tem Sêneca e outros autores, todos em latim. Esses filósofos e livros estão em um estado bastante bom. Ou seja, eles foram publicados, desculpe, não no século XVII, mas em algum momento no final do século XIX. Em ótimo estado, livros maravilhosos, edições com capas bonitas. Não são aqueles blocos de livros, sabe, que depois você tinha que levar para encadernar em algum lugar. Ou o próprio dono embrulhava em um papelzinho. Não, são boas edições tipográficas. 12 volumes ali, ou 15, 12 volumes estão lá. O que isso significa? Significa que as tipografias acreditavam que ao publicar uma coletânea tão grande, encontrariam compradores que lessem em latim. E isso significa que as pessoas compravam esses livros tranquilamente e os liam em latim. Início da metade do século XX. Entende? Agora alguém pode ler facilmente e sem dificuldade um texto em latim ou grego. Eu tenho um dicionário grego-russo feito justamente para ginásios clássicos. Às vezes lá bem... Me desculpe, nem dá para entender qual é a letra, porque o alfabeto foi perdido. Restaurar exige encontrar, imprimir e juntar. Enfim, não importa, entende? E lá está escrito que esse dicionário foi publicado especialmente para ginásios, para facilitar aos alunos as traduções do grego. São alunos comuns que iam à escola. E ainda hoje. Não vou dizer que tudo sou eu, mas agora, quando existe a questão do que é carne, que tipo de carne, há uma continuação. Você entende? É preciso pensar que as pessoas estão passando por uma situação muito difícil. E a banha é considerada carne. E o ovo pode ser considerado carne. Ou pode-se substituir a carne por ovo e queijo cottage. Quando se diz que é preciso comer carne? Senhoras e senhores, vocês percebem como antigamente as pessoas entendiam o significado das palavras. E agora a gente simplesmente fica confuso. Qual desses produtos é chamado de carne? Eu queria terminar o vídeo aqui, mas por algum motivo percebi que preciso, no final, esclarecer de uma vez por todas o que é carne. E agora vamos pegar o livro dos livros. Um livro onde estão as respostas para praticamente todas as perguntas. O livro das verdades. E esse livro se chama Dicionário. Esse livro se chama Dicionário. Agora estou com o dicionário Kuznetsova nas mãos. E agora vamos ler juntos a definição da palavra carne. A primeira definição de carne: carcaça ou parte da carcaça de animais destinada ao consumo alimentar. Mais uma vez, carne é a carcaça ou parte da carcaça de animais,
destinada ao consumo alimentar. A segunda definição, de uso coloquial, refere-se ao tecido muscular de animais e humanos. O terceiro significado é um prato preparado a partir das carcaças de animais, exceto peixes. Em terceiro lugar, peixe é considerado carne. Vamos olhar novamente no dicionário. Um prato preparado a partir das carcaças de animais, exceto peixes. Tudo bem, parece que temos aqui um verdadeiro amante de carne. Se estiver ouvindo, vamos dar uma olhada agora. Então, sim, próxima pergunta. Frango é carne? O que nosso livro da verdade, nosso grande livro do conhecimento, nos diz? Página 1043. Pássaro. Primeira definição. Animal vertebrado coberto de penugem e penas, com asas, duas pernas e bico. Segunda definição. Tais animais como objeto de criação, caça e produto alimentar. O que é carne, afinal? Vamos repetir. Carne é a carcaça ou parte da carcaça de animais destinada à alimentação, incluindo aves. Temos um animal vertebrado coberto de penugem e penas, com asas, duas pernas e bico. A carne de ave é considerada carne para nós. Aqui está uma tarefa de casa para vocês. Por isso, pessoal, é muito presunçoso pensar que as pessoas antigamente não sabiam de nada. Eram tão ingênuas, tão tolas, tão idiotas, que desde o século XVI descreviam a pelagra. E agora, no mundo moderno, ela não existe mais. Agora não temos mais deficiências de nutrientes, literalmente. Até os anos 20 do século XX. Até os anos 40 do século XX, até os anos 50 do século XX. Desde o início dos tempos, eles existiam, mas depois todos desapareceram e mais ninguém sabia de nada antes de nós. E nós somos tão inteligentes, tão maravilhosos. Só que não conseguimos decidir se a banha é carne ou não. E quando eu respondi a pergunta, e que tipo de carne comer? Eu escrevi, não crua. A pessoa ficou ofendida. Me desculpe, claro, se eu estava conversando com alguém de sangue real, que de vez em quando vai caçar e que simplesmente não sabe hoje se vai abater um veado ou um javali, então talvez a pergunta devesse ter sido feita de forma mais precisa. Mas para mim, como médica, qualquer tipo de carne serve. O importante é que não seja crua, qualquer uma que você quiser. E carne. O que é carne está escrito no dicionário. Portanto, se você quiser que a sua saúde nas minhas mãos seja cuidada pelas melhores mentes da humanidade, porque nós nos baseamos em cientistas de verdade, que sabiam como funciona o corpo humano, que sabiam como mudar processos, reverter processos patológicos de forma segura e eficaz. Então, por favor, você precisa fazer o teste de deficiências de nutrientes e seguir seus programas. O programa para eliminar as deficiências de nutrientes é feito de forma adequada. Se você fizer isso pelo menos uma vez na vida, apenas uma vez, porque estamos mudando o estado de funcionamento do organismo. E depois, se acontecerem, claro, algumas situações. Se a pessoa passou muito frio, sofreu um estresse muito forte, teve algum tipo de intoxicação, ou seja, claramente houve uma situação de gasto aumentado, o organismo se esgotou, então tudo bem. Aí será necessário fazer o teste mais uma vez, eliminar tudo e repor tudo o que foi gasto, por assim dizer. Mas já adianto que se essas situações acontecerem e a pessoa vier, então, depois disso, até a reposição, isso acontece de forma bastante rápida. O principal é fazer isso pelo menos uma vez na vida, e depois disso já é o suficiente. Mesmo que algo assim aconteça na vida,
Bom, a vida é a vida, né? Se isso acontecer, tudo passa de forma mais fácil, mais rápida e assim por diante. Obrigada pela atenção. E vamos não pensar de forma presunçosa que as pessoas que viveram antes de nós eram tão ingênuas e que nós somos super inteligentes. Não é assim. Devemos nos basear em conhecimentos autênticos, em descobertas que, se forem realmente verdadeiras, nunca perderão sua relevância. Nunca. E se você aplicar esse conhecimento verdadeiro, sempre obterá o resultado garantido ao qual leva esse conhecimento que você descreveu. Se for pelagra, então eliminamos a pelagra e pronto, a saúde da pessoa retorna. Obrigada pela atenção, tudo de bom. Espero vocês no teste.